Já exploramos os cemitérios do universo, os lugares onde estrelas gigantes morrem e se tornam buracos negros ou estrelas de nêutrons. Mas hoje, vamos viajar na direção oposta. Vamos para o início de tudo. Vamos visitar os lugares mais belos, caóticos e férteis do cosmos, os berçários de estrelas. Esses berçários têm um nome: nebulosas. São nuvens imensas que se estendem por anos-luz, feitas de gás, principalmente hidrogênio, e poeira cósmica. Elas são os restos de estrelas antigas que explodiram, espalhando seus elementos pelo espaço, e ao mesmo tempo são a matéria-prima para as estrelas que ainda hão de nascer. Talvez a imagem mais icônica de um desses lugares seja dos Pilares da Criação, na nebulosa da Águia. São colunas monumentais de gás e poeira, esculpidas pela radiação intensa de estrelas jovens e quentes que já nasceram nas proximidades. Dentro desses pilares densos e escuros, a mágica acontece. A gravidade, agindo pacientemente ao longo de milhões de anos, começa a juntar os pedaços mais densos da nuvem. Esses aglomerados de gás e poeira começam a contrair-se, a girar e a aquecer. No centro, forma-se um núcleo quente e denso, uma protoestrela. Quando a pressão e a temperatura no seu coração atingem um ponto crítico, a fusão nuclear desperta. Uma nova estrela acende-se. O flash de energia e o vento estelar da estrela recém-nascida sopram para longe o casulo de gás que a rodeava, revelando-a para o universo pela primeira vez. Muitas vezes rodeada por um disco de poeira, onde novos planetas começarão a formar-se. Da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se, estamos a olhar para um ciclo eterno de morte e renascimento. E cada átomo do nosso corpo foi forjado num ciclo como esse. Nós não somos apenas observadores do cosmos, nós somos feitos do material dessas mesmas nebulosas. Somos literalmente poeira de estrelas. Você já olhou para as nuvens e viu um dragão? Ou encontrou um rosto chocado numa tomada, um sorriso na frente de um carro, uma figura deitando num pimentão cortado? Se sim, você não está imaginando coisas. Você está experienciando um fenômeno universal e fascinante chamado pareidolia. Mas por que o nosso cérebro insiste em encontrar padrões familiares, especialmente rostos, em lugares aleatórios? A resposta é um eco da nossa própria sobrevivência. O cérebro humano evoluiu para ser uma máquina de reconhecimento de padrões. Para os nossos ancestrais, identificar rapidamente um rosto escondido na vegetação, seja de um predador ou de um rival, era a diferença entre a vida e a morte. Nesse jogo de altas apostas, era muito mais seguro ter um alarme falso do que não ter alarme nenhum. Ou seja, era melhor ver um rosto que não existia num arbusto e ficar alerta do que não ver o rosto do tigre que realmente estava lá. Essa programação de ver primeiro, perguntar depois, ficou gravada nos nossos circuitos neurais. A neurociência moderna até localizou a área do cérebro responsável por isso, o giro fusiforme, uma região especializada em reconhecer rostos. Ele é tão eficiente e tão ansioso por trabalhar que, por vezes, dispara ao ver qualquer coisa que tenha a configuração mínima de um rosto, 2 pontos para os olhos e uma linha para a boca. É um falso positivo do nosso software de reconhecimento facial. Portanto, a pareidolia não é uma falha no sistema, é uma característica fundamental da nossa mente. É o que nos permite encontrar o homem na lua, ou ouvir sussurros no ruído do vento. É um lembrete de que o nosso cérebro não é um observador passivo, mas um artista ativo, constantemente a tentar encontrar ordem, significado e, sobretudo, rostos familiares na tela caótica do universo.
Julho de 1918. Numa cave úmida na cidade de Ekaterimburgo, Rússia, a história do último czar, Nicolau II, e da sua família, a esposa Alexandra e os seus 5 filhos, chegou a um fim brutal. A execução, ordenada pelos revolucionários bolcheviques, foi envolta em secretismo. Os corpos foram levados para uma floresta, desfigurados e escondidos numa vala comum, apagando-os da história. Ou assim se pensava. Durante décadas, o mistério alimentou lendas. Sem corpos, a esperança persistia. Várias pessoas surgiram pelo mundo afirmando ser os filhos sobreviventes do czar. A mais famosa foi Anna Anderson, que durante toda a sua vida alegou ser a grã-duquesa Anastácia, a filha mais nova. A sua história era tão convincente que dividiu a opinião pública e até membros da realeza europeia. Faltava uma prova definitiva. Essa prova começou a surgir em 1991, com o colapso da União Soviética. Investigadores russos, seguindo um relatório secreto, escavaram uma cova anônima na floresta perto de Ekaterimburgo. Lá, encontraram os restos mortais de 9 pessoas. A análise dos esqueletos correspondia à família real e aos seus servos, mas faltavam 2 corpos, o do jovem herdeiro, Alexei, e o de uma de suas irmãs, o que manteve viva a lenda de Anastácia. É aqui que o dossiê se torna verdadeiramente forense. Cientistas extraíram fragmentos de DNA dos ossos, focando-se no DNA mitocondrial. Ao contrário do DNA nuclear, o mitocondrial é passado quase inalterado da mãe para todos os seus filhos. Para confirmar a identidade da tsarina e das crianças, precisavam de uma correspondência de um parente vivo, na linha materna. Encontraram-na num lugar improvável. O príncipe Philip, duque de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth II. A avó materna dele era irmã da tsarina Alexandra. O DNA mitocondrial de Philip e o dos restos mortais era uma correspondência perfeita. A peça final do quebra-cabeças chegou em 2007, quando uma segunda cova foi encontrada a poucos metros da primeira, com os restos dos 2 filhos desaparecidos. Novos testes de DNA confirmaram que eram Alexei e a sua irmã Maria, e não Anastácia. O mistério de 80 anos estava finalmente resolvido. A ciência forense não apenas identificou as vítimas, mas silenciou os impostores e devolveu a verdade à história, provando que mesmo um século depois, a verdade pode ser encontrada nos ecos genéticos que todos nós deixamos para trás. Bem-vindos ao Mitos versus Ciência. E hoje temos uma dose dupla de ideias que todos nós já ouvimos, mas que a ciência vê de forma bem diferente. Primeiro mito: ouvir Mozart torna os bebês mais inteligentes. A ideia de que tocar música clássica para o seu filho, ou mesmo durante a gravidez, poderia aumentar o seu QI, criou uma indústria multibilionária de CDs e brinquedos para bebês gênios. A verdade sobre Mozart. A origem de tudo foi um estudo de 1993 que mostrou que estudantes universitários, e não bebês, tiveram uma melhoria temporária de 10 a 15 minutos em tarefas de raciocínio espacial depois de ouvir Mozart. Dezenas de estudos posteriores não conseguiram replicar um efeito duradouro ou significativo. A música é ótima para o desenvolvimento emocional e bem-estar, mas não há evidência de que ela crie supercérebros. Veredito: um mito, nascido de uma interpretação muito exagerada da ciência. Segundo mito: o mapa da língua. Você certamente viu esta imagem no livro da escola. A ponta da língua sente o doce, as laterais o salgado e o ácido, e a parte de trás o amargo. Um mapa elegante, organizado e completamente falso. A verdade é que todas as suas papilas gustativas, em toda a superfície da sua língua, podem detectar todos os 5 sabores básicos: doce,
salgado, ácido, amargo e umami. A verdade sobre a língua. Este erro vem de uma má interpretação de um estudo alemão de 1901 que foi mal traduzido e popularizado décadas depois. O estudo original apenas sugeria que certas áreas poderiam ter uma sensibilidade ligeiramente maior, mas nunca zonas exclusivas. Quer a prova definitiva? Faça o teste agora. Coloque uma pitadinha de sal na ponta da sua língua. Você sentirá o sabor salgado perfeitamente. Veredito: um mito, nascido por causa de um simples erro de tradução. Quando o primeiro espécime de ornitorrinco chegou à Europa, no final do século XVIII, os cientistas britânicos pensaram que era uma fraude, uma brincadeira de mau gosto. Com o seu bico de pato, cauda de castor e corpo de lontra, parecia um animal montado com partes de outros. Mas a criatura era real. E hoje, a ciência sabe que ele não é uma colagem, mas sim um mamífero que quebrou todas as regras. Primeira regra quebrada: mamíferos fofos não são perigosos. Errado de novo. O ornitorrinco macho é um dos poucos mamíferos venenosos do mundo. Escondido nas suas patas traseiras, ele tem um esporão afiado que pode injetar um veneno potente. Embora não seja fatal para humanos, a dor é descrita como tão excruciante que pode incapacitar uma pessoa por semanas. É uma arma de defesa e de ataque formidável durante a época de acasalamento. A regra mais impressionante que ele quebra é a dos 5 sentidos. Quando o ornitorrinco caça debaixo d'água, ele fecha os olhos, os ouvidos e as narinas. Ele fica cego e surdo. Então, como encontra sua presa? O seu bico não é duro como o de um pato. É uma estrutura de borracha, coberta por milhares de receptores. Ele usa um 6º sentido chamado eletrolocação, detectando os minúsculos campos elétricos gerados pelos músculos de pequenos invertebrados escondidos na lama. Põe ovos, é venenoso e vê com eletricidade? O ornitorrinco parece uma relíquia de um passado distante, um ramo da evolução que decidiu seguir o seu próprio caminho. Ele não é um erro da natureza, é uma obra-prima da adaptação. Um animal que nos lembra que a vida é muito mais criativa e estranha do que os nossos livros de biologia nos fizeram acreditar. Ele não está confuso sobre o que é. Talvez nós é que precisemos de categorias maiores para o classificar.